Eu era um jovem que morava em uma cidade chamada Barra Bonita, no interior de São Paulo. Naquela época, eu não gostava muito de ler. Os livros eram apenas ferramentas para os trabalhos da escola, não algo que eu apreciasse. Mas a biblioteca local era o único lugar onde eu podia encontrar o material necessário para estudar. Então, eu ia lá frequentemente, mesmo sem vontade. Numa dessas tardes chatas, enquanto procurava livros sobre a história do Brasil para um trabalho da escola, uma senhora de aparência elegante se aproximou de mim. Ela tinha cabelos brancos, usava óculos com uma corrente de pérolas e vestia-se de uma maneira que parecia de outro tempo. Seu nome era Clara e ela parecia saber exatamente onde encontrar cada livro naquela grande coleção. Você parece perdido. Posso ajudar a encontrar algo? Perguntou ela, com uma voz suave e um tom de curiosidade genuína. Eu, um pouco surpreso por ser abordado tão diretamente, aceitei a ajuda. Clara me guiou pelos corredores cheios de livros até a seção correta, movendo-se com uma familiaridade que só poderia vir de anos de experiência. Naquele dia, eu não apenas encontrei o livro que precisava, como também fiz uma nova amiga na biblioteca. O que eu não sabia na época era o quão incomum essa amizade se tornaria. Sempre que eu voltava à biblioteca, encontrava Clara lá, sempre com um livro aberto à sua frente. Eu nunca perguntei o que ela estava lendo. Parecia algo pessoal, um mundo seu ao qual eu não queria invadir. No entanto, era impossível não notar sua presença constante e a aura de tranquilidade que ela trazia para aquele espaço cheio de histórias e silêncio. Independentemente do que eu estivesse procurando, Clara parecia ter um sexto sentido para perceber quando eu precisava de ajuda. Ela se aproximava com um sorriso gentil, perguntando de maneira suave se eu estava encontrando o que precisava. Era impressionante como, mesmo sem trabalhar lá, ela parecia conhecer cada prateleira e cada título que a biblioteca abrigava. Nossas interações eram breves, mas significativas. Enquanto caminhávamos pelos corredores em busca do livro que eu precisava, trocávamos comentários sobre diversos assuntos, desde autores até observações sobre o clima ou eventos locais. Esses breves bate-papos eram sempre enriquecedores, e eu comecei a valorizar esses pequenos momentos de conexão humana em meio à busca solitária por conhecimento. A presença dela começou a ser algo que eu esperava encontrar, um ponto brilhante e acolhedor em minhas visitas rotineiras. Após concluir uma pesquisa exaustiva para um trabalho escolar, senti-me intrigado pela constante presença de Clara na biblioteca e sua aparência sempre imersa em leitura. Naquele dia, movido por uma curiosidade repentina, decidi interromper a rotina e me aproximar dela. Clara estava sentada à sua mesa habitual, folheando um livro. Com uma hesitação inicial, perguntei: "O que você está lendo? Se não se importa que eu pergunte." Ela olhou para cima, um leve sorriso iluminando seu rosto, como se estivesse esperando por essa pergunta. "Ah, é um livro sobre magia negra", respondeu ela, sua voz tranquila e sem qualquer sinal de estranheza pelo tema. Eu franzi a testa, um pouco confuso. "Magia negra? O que é exatamente isso?" Clara fechou o livro suavemente, claramente pronta para explicar. Magia negra é frequentemente mal interpretada, mas é basicamente o estudo e prática de rituais que buscam influenciar eventos ou controlar o ambiente de formas que são consideradas fora dos métodos convencionais ou naturais. Começou ela. Envolve a invocação de entidades e o uso de símbolos que têm raízes profundas em culturas antigas. Não é algo que se deve explorar sem cautela. A forma como Clara descreveu a magia negra despertou algo dentro de mim. Uma faísca de interesse pelo proibido e pelo perigoso. No dia seguinte, voltei à biblioteca novamente, mesmo sem ter nenhum trabalho escolar pendente ou pesquisa a realizar. A conversa com Clara sobre magia negra tinha despertado em mim uma curiosidade incontrolável.
Eu queria entender mais sobre esses saberes que ela havia mencionado. Ao entrar na biblioteca, vi Clara já em sua mesa, cercada por pilhas de livros. Ela levantou os olhos quando me aproximei e sorriu, como se já soubesse o motivo da minha visita. Voltou tão cedo? Deixe-me adivinhar. Você quer explorar um pouco da magia negra? Perguntou ela, seu tom amigável e um tanto divertido. Senti-me um pouco envergonhado por minha súbita mudança de interesses, mas respondi: sim, você me deixou curioso. Pode me recomendar por onde começar? Clara pareceu satisfeita com minha pergunta e levantou-se. Eu a segui. Fomos até uma parte da biblioteca que eu raramente visitava, com prateleiras repletas de livros com capas intrigantes e títulos que falavam de feitiçaria, rituais proibidos e outros temas místicos relacionados à magia negra. Ela selecionou alguns títulos, cada um aparentemente escolhido com cuidado para servir como uma introdução adequada ao assunto. Aqui estão alguns para começar, explicou Clara, entregando-me os livros. Este é sobre os princípios básicos da magia negra, e este outro explora rituais específicos e suas origens históricas. E talvez este, sobre proteções e contrafeitiços, também capture seu interesse. Agradeci, impressionado com a seleção e o conhecimento de Clara. Ela acenou com a cabeça, encorajando-me. Leia-o sem pressa, e qualquer dúvida ou se quiser discutir o que leu, estarei aqui. Com os livros em mãos, encontrei um canto tranquilo e comecei a ler. As horas passaram sem que eu percebesse, mergulhado em um mundo que era completamente novo para mim, cheio de mistérios e sabedorias antigas relacionadas à magia negra. Decidi levar alguns livros para casa, para continuar minhas leituras com mais calma. Cada página parecia abrir novas portas de percepção e entendimento, fazendo-me questionar e refletir sobre conceitos que nunca tinha considerado antes. Era como se um novo universo estivesse se desdobrando diante de mim, um universo repleto de símbolos e significados ocultos, esperando ser descoberto. Quando finalmente terminei de ler os livros, estava ansioso para devolvê-los e ter outra conversa com Clara. Queria compartilhar minhas descobertas e ouvir suas interpretações, que com certeza enriqueceriam ainda mais minha compreensão. Com os livros embaixo do braço, voltei à biblioteca, esperando encontrá-la em sua mesa habitual, cercada por montanhas de literatura esotérica sobre magia negra. No entanto, para minha surpresa, ela não estava lá. Procurei por ela entre as estantes e nos corredores habituais, mas não havia sinal de sua presença. Perguntei a um dos bibliotecários, que simplesmente encolheu os ombros e disse que não a tinha visto naquele dia. Isso era incomum, considerando a regularidade com que Clara frequentava a biblioteca. Senti uma pontada de decepção, pois estava realmente ansioso para conversar com ela. Decidi deixar os livros com o bibliotecário e saí da biblioteca, pensando que talvez no dia seguinte ela estivesse lá. No caminho para casa, refleti sobre as leituras e como aquele conhecimento estava se entrelaçando com minha rotina diária, trazendo novas perspectivas para minha vida cotidiana. A ausência de Clara naquele dia deixou um vazio. Uma noite, eu precisava sair de casa para comprar alguns itens essenciais na loja da esquina. Uma tarefa rotineira que normalmente não me causaria qualquer preocupação. Porém, ao sair, deparei-me com uma figura solitária parada diante da loja. Meu coração acelerou quando reconheci quem era, exibindo seu habitual olhar distante e relado. Havia algo de familiar e, ao mesmo tempo, perturbador naquela presença. Aproximei-me cautelosamente, movido tanto pela surpresa quanto pela preocupação. Clara, chamei, minha voz incerta. Está tudo bem? Ela me olhou com uma intensidade que nunca tinha visto antes. Você está pronto para o próximo nível, disse ela, sua voz mais grave do que o normal. Não era uma pergunta, mas uma constatação que enviou um arrepio por todo o meu corpo. Próximo nível? Repeti, confuso e um pouco alarmado.
Sim, continuou ela. Você mostrou-lhe um verdadeiro interesse e uma compreensão profunda dos livros que recomendamos. Chegou a hora de você ver e experimentar mais do que as simples palavras podem lhe ensinar. Há um ritual esta noite. Você gostaria de participar? O convite tão abrupto e misterioso deixou-me atordoado. Eu deveria ter hesitado, talvez até recusado, considerando o quão estranha a situação parecia. No entanto, algo dentro de mim, talvez a curiosidade que Clara havia despertado desde nosso primeiro encontro, fez com que eu acenasse com a cabeça em concordância, sem sequer questionar os detalhes. Sim, respondi, minha voz quase um sussurro. Eu quero participar. Clara assentiu, um sorriso satisfeito em seus lábios, como se estivesse esperando por essa resposta. Bem, disse ela, o que você está prestes a testemunhar esta noite é algo que poucos têm a chance de ver. Com aquele enigmático convite, segui Clara na escuridão da noite, cada passo aumentando a ansiedade e a expectativa sobre o que estava por vir. Seguindo Clara, me vi adentrando uma parte isolada da cidade, uma área pouco frequentada. O caminho se tornava cada vez mais escuro e silencioso à medida que nos aproximávamos do destino. Observei velas acesas no chão, formando um caminho que levava até um pequeno bosque na borda da cidade. As velas iluminavam o caminho e criavam uma atmosfera estranha. Conforme avançávamos, comecei a ver outras pessoas perto de uma clareira à frente. Não consegui contar quantas eram, mas havia pelo menos 3 ou 4, todas vestidas com túnicas escuras que as faziam se misturar com a escuridão ao redor. Quanto mais perto chegávamos, mais uma sensação desconfortável crescia dentro de mim. Era uma mistura de medo e ansiedade que não conseguia ignorar, como um alerta interno para parar. Hesitei. Parei um momento para olhar o cenário à minha frente. Clara, disse, minha voz trêmula com a decisão que tomava forma. Eu não quero fazer parte disso. Quero ir para casa. Clara se virou para mim. Seu rosto, que antes era sereno, agora mostrava irritação e desapontamento. Você não pode simplesmente negar isso, disse ela com autoridade. Você já é parte desde o momento em que concordou vir. Suas palavras me assustaram ainda mais, mas a sensação de perigo se tornava insuportável. Sem pensar mais, dar espaço para mais conversas ou explicações, virei-me e comecei a correr de volta pelo caminho que tínhamos vindo. O medo batia forte, cada passo me pressionando a correr mais rápido. Não olhei para trás. Toda a minha atenção estava focada em escapar daquela situação e voltar para a segurança de minha casa. Quando cheguei, estava ofegante e abalado. Minha mãe me encarou com uma expressão de preocupação. Onde você estava a essa hora? Perguntou, observando meu estado agitado. Estava apenas dando uma volta, respondi, tentando manter a voz calma e esconder o medo que ainda pulsava em mim. Não queria preocupá-la nem dar detalhes sobre o que tinha acontecido, temendo que soasse absurdo ou alarmante demais. Naquela noite, o sono foi quase impossível. Quando finalmente consegui dormir, fui assolado por pesadelos. Sonhava com as velas acesas no caminho escuro, com as figuras em túnicas escuras e, principalmente, com Clara. Ela aparecia em meus sonhos, não como a senhora gentil e erudita que conheci na biblioteca, mas como uma figura sombria, com olhos penetrantes que me condenavam por ter fugido. Nos dias seguintes, os pesadelos continuaram. Cada noite trazia uma versão mais intensa e aterrorizante dos eventos daquela noite. Sonhava com rituais de magia negra, símbolos estranhos sendo traçados no ar. E sempre, invariavelmente, Clara estava lá, como uma guardiã de segredos sombrios que eu tinha inadvertidamente descoberto. Esses sonhos perturbadores começaram a afetar meu dia a dia. Eu me sentia constantemente cansado, nervoso e ansioso, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquela clareira iluminada pelas velas, incapaz de escapar completamente do que eu tinha visto ou do que tinha evitado ver. A lembrança daquela noite e dos olhares reprovadores de Clara em meus sonhos
me perseguiam, deixando-me em um estado de alerta constante. Mesmo durante o dia, na semana seguinte, a necessidade de concluir um trabalho de história me obrigou a retornar à biblioteca. Hesitei na entrada, respirando fundo antes de entrar, tentando preparar-me para qualquer eventualidade. Ao entrar, meu olhar imediatamente vasculhou o ambiente em busca de Clara. Lá estava ela, sentada em sua mesa habitual, com um livro aberto à sua frente. No entanto, a expressão habitualmente serena e acolhedora tinha dado lugar a um olhar sombrio e carregado de raiva. Seus olhos encontraram os meus e senti meu corpo todo gelar. O ambiente familiar da biblioteca, com seus corredores de livros e o silêncio confortante, de repente parecia opressivo e ameaçador. Apesar do medo que sentia, precisava do livro para meu trabalho. Então, me forcei a caminhar até a sessão de história. Dessa vez, Clara não se ofereceu para ajudar, o que só aumentou a tensão que eu já sentia. Peguei o livro que precisava e encontrei uma mesa para estudar, tentando concentrar-me na pesquisa em vez da presença perturbadora de Clara. Estava imerso nos textos, tentando ignorar tudo ao meu redor, quando notei pelo canto do olho que Clara se levantava e começava a caminhar em minha direção. Mantive os olhos fixos no livro, fingindo não perceber sua aproximação, embora cada passo dela intensificasse a sensação de pavor que me envolvia. Ela parou bem ao meu lado, e por um momento, o único som era o sutil ruído das páginas sendo viradas por outros frequentadores da biblioteca. Então, com uma voz carregada de uma ameaça velada, ela sussurrou: "Você vai se arrepender." As palavras ditas com uma certeza gelada fizeram meu coração disparar. Sem coragem de olhar para ela, continuei fingindo estar absorvido pela leitura. Mas minha mente estava em turbulência, ecoando o aviso sinistro. Clara se afastou sem dizer mais nada, mas o eco de suas palavras ficou pairando no ar como uma promessa sombria. Paralisado pelo medo e pela incerteza, fiquei sentado, incapaz de me concentrar no estudo. Fiquei mais algum tempo na biblioteca, morrendo de medo de ver Clara novamente, mas tomei coragem e decidi voltar para casa. O caminho da biblioteca até minha casa era relativamente perto. Não dava nem 5 minutos de caminhada, mas naquele dia voltei correndo, e o tempo até chegar em casa pareceu uma eternidade. Minha família sempre foi muito religiosa, o que até então não parecia ter uma influência significativa sobre mim. Contudo, com o desenvolvimento recente dos acontecimentos envolvendo Clara e a magia negra, comecei a refletir se meu interesse inicial por esse assunto obscuro poderia ter sido, de certa forma, uma manifestação de rebeldia adolescente. Eu certamente não esperava que essa curiosidade me levasse a uma situação tão perturbadora e ameaçadora. A angústia e o medo começaram a pesar demais, e eu senti que não podia guardar esse segredo sombrio só para mim. Decidi abrir o jogo e contar tudo para os meus pais, descrevendo desde o meu primeiro encontro com Clara, a noite no bosque, até o incidente recente na biblioteca e os terríveis pesadelos que se seguiram. A reação deles foi de preocupação misturada com reprovação. Eles me repreenderam por me envolver com algo tão perigoso e contrário aos valores que eles acreditavam e defendiam. A partir daquele dia, tornou-se rotina em nossa casa fazer orações juntas todas as noites. Embora eu não fosse particularmente devoto, a gravidade da situação me fez participar sem reclamar. No fundo, confiava que a fé dos meus pais poderia de alguma forma me proteger, ou pelo menos aliviar o peso das ameaças que haviam sido proferidas. Meus pais também insistiram para que eu os acompanhasse à missa sempre que fossem, o que se tornou um hábito constante. Além disso, me faziam ler a Bíblia todas as noites antes de dormir. Cada versículo lido era como um escudo que eles acreditavam que poderia me proteger das forças obscuras que eu inadvertidamente havia despertado.
Esse retorno às práticas e crenças religiosas tornou-se um ponto de refúgio e reflexão. Apesar de não estar completamente convencido de que essas ações pudessem alterar o curso dos eventos que havia desencadeado, eu me agarrava à esperança e ao conforto que a fé dos meus pais proporcionava, desejando que, de alguma forma, tudo aquilo pudesse proteger-me do mal, que parecia estar se aproximando cada vez mais. Além das medidas espirituais, meus pais também tentaram encontrar informações sobre Clara. Considerando que nossa cidade, apesar de ser no interior, não era uma cidade tão pequena, não era incomum conhecer todos os moradores. No entanto, por mais que procurassem e perguntassem aos funcionários e frequentadores, ninguém parecia conhecê-la ou mesmo lembrar de tê-la visto. Essa falta de informações só adicionava mais mistério à nossa preocupação. A invisibilidade de Clara diante dos outros e sua presença marcante apenas para mim tornavam tudo ainda mais assustador. As visitas dos meus pais à biblioteca acabaram sem nenhum avistamento de Clara, o que levantou mais questões sobre quem ela realmente era e o que queria de mim. Com a chegada de julho, as férias escolares começaram, e com elas, uma pausa nas minhas visitas obrigatórias à biblioteca. Essa distância involuntária do lugar, que tanto me causara angústia nos últimos tempos, trouxe um alívio momentâneo. Embora os pesadelos com Clara e a magia negra continuassem a perturbar minhas noites, nos sonhos, Clara inicialmente se mostrava serena, quase como a mentora preocupada que conheci, tentando me convencer a retomar meu envolvimento com os conhecimentos obscuros. No entanto, cada vez que eu recusava, sua figura se transformava, tornando-se furiosa e ameaçadora. Durante o dia, mesmo sem ninguém por perto, começava a ouvir sussurros que me ameaçavam como ecos distantes de uma raiva contida. Eram momentos de puro terror, onde a solidão do meu quarto se enchia com as vozes de uma ira incontrolável. No entanto, ao lado dos meus pais, continuei as práticas religiosas e da Bíblia. Esses momentos de fé se tornaram meu escudo, fortalecendo-me interiormente contra as sombras que tentavam me envolver. Com o tempo e a persistência em nossas orações e encontros religiosos, comecei a sentir uma crescente segurança e proteção. As vozes ameaçadoras foram se tornando menos frequentes, e os pesadelos, uma vez terríveis e vívidos, passaram a perder sua força. A imagem de Clara, mesmo nos sonhos, já não conseguia mais me dominar com o mesmo terror de antes. Quando as férias terminaram e eu retornei à escola, também voltei a frequentar a biblioteca. Dessa vez, no entanto, o medo que antes me acompanhava havia sumido. Estava seguro com a palavra de Deus no meu coração. A ausência de Clara era notável. Ela não apareceu mais, nem mesmo como uma figura ao longe. Com o tempo, a biblioteca voltou a ser apenas um lugar de estudo e descoberta, livre das sombras, que uma vez pensei que me perseguiriam para sempre. Clara, ou seja lá o que quem ela fosse, já não tinha mais poder sobre mim, graças à fé e ao apoio da minha família. Sentia-me finalmente livre para seguir em frente, sem o peso dos medos e ameaças que uma vez pensei serem inescapáveis. Agora, aos 46 anos, olho para trás e vejo como aquela experiência na minha adolescência moldou profundamente quem eu sou hoje. Tornei-me um homem profundamente religioso, algo que na minha juventude eu nunca teria imaginado possível. Agradeço todos os dias por ter tido a sabedoria de ouvir meus pais naquele momento crítico da minha vida. Naquela época, envolver-me com magia negra pareceu uma aventura intrigante, uma rebeldia contra o convencional, que eu pensava ser inofensiva. No entanto, rapidamente percebi que essas práticas carregavam riscos e realidades muito além da mera curiosidade intelectual. Elas abriam portas que, uma vez cruzadas, podiam levar a consequências sérias e perigosas, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor.
Os ensinamentos e a proteção que encontrei na fé foram fundamentais para superar aquela fase de medo e confusão. Aprendi que magia negra e práticas similares existem sim, e são tão reais quanto qualquer outra coisa no nosso mundo. Mas também aprendi que não são caminhos com os quais se deve brincar ou explorar sem considerar as graves consequências que podem acompanhar. Hoje, meu conselho para qualquer pessoa, especialmente jovens que, como eu naquela época, podem estar buscando respostas ou sensações em lugares perigosos, é procurar a Deus. Nas práticas e crenças religiosas, encontrei não apenas respostas, mas uma paz e proteção duradouras que a curiosidade obscura jamais poderia oferecer. A vida me ensinou que, nos momentos de dúvida e medo, voltar-se para Deus e seguir seus caminhos oferece uma luz que nenhuma sombra pode apagar.